Nesse bloco, vamos dar sequência ao estudo aqui de administração e perspectiva e vamos falar sobre planejamento, enfim, qual que é a base, como que se desenvolve todo o planejamento de uma organização. Sabemos que uma empresa sem planejamento, ela trabalha no escuro, ou qualquer atividade que vá sem planejamento é um voo no escuro e com o futuro totalmente imprevisível e incerto. Então vamos conhecer um pouquinho sobre essa ferramenta chamada planejamento. Bom, e o planejamento, ele começa sempre com o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, o que ele é? Ele envolve toda a empresa, ele é um planejamento que ele é voltado para o longo prazo, é feito lá pelo nível superior da empresa, lá pela direção, pela presidência da empresa, que vai definir qual é o caminho da empresa ao longo de um determinado período de tempo envolvendo toda a organização. Já o planejamento tático, ele é feito mais nos níveis intermediários da empresa, pela supervisão, pela gerência, etc. E ele tem um caráter mais de médio prazo, envolvendo departamentos, envolvendo setores dentro da organização. E o planejamento operacional, ele já é um planejamento voltado mais para as operações. Então, geralmente, ele é um planejamento de curto prazo, com resultados mais imediatos, ali no nível da operação da empresa, em desenvolver como que vai funcionar a operação da empresa. Só que o planejamento ele apresenta certas características ali que a gente sente dentro das empresas. Ou nós vamos ter uma empresa proativa e as pessoas dentro da empresa também proativas, e aí o que vai ter? Nós vamos ter forças que vão estimular e que vão promover a mudança, e que o planejamento ele vem com essa tentativa sempre de mudança, vem com o espírito inovador, a antecipação às novas situações, sempre prevendo o que vai acontecer e desenvolvendo o planejamento em torno do que vai acontecer. E o desapego às tradições, é sempre na tentativa de melhorar, na tentativa de crescer, na tentativa de inovar. Então o planejamento ele pode ter essa atitude dos colaboradores e da direção da empresa com uma visão mais proativa. Já o planejamento também pode ter as suas forças reativas dentro da organização, onde essas forças reativas são aquelas que desejam e preservam a estabilidade, são aquelas forças que nós temos dentro da empresa que pregam lá que time que está vencendo não se mexe, que até hoje tudo veio bem, então daqui para frente também continuará assim. Enfim, resiste às mudanças. Tem o espírito conservador e manter tudo como está. Tem uma incapacidade de adaptação às novas situações, não quer enfrentar novas situações, quer manter até um certo apego às tradições, porque até hoje sempre a coisa foi assim, então tem que continuar assim. Então nós temos também essas atitudes em relação ao planejamento, defender mais uma ação reativa. Mas o planejamento ele tem os seus benefícios, que são claros e lógicos, né? Em primeiro lugar, a partir do momento que se tem um planejamento, existe uma intensificação dos esforços. Então, está especificado tudo que vai ter que ser feito e todos vão ter que se engajar nesse objetivo, nos planos traçados para poder atingir todas as metas que a empresa estabelece. Exige naturalmente a persistência, que é a determinação em cumprir com tudo aquilo que foi traçado, como se fosse um compromisso que todos têm com o planejamento. Ele dá um senso de direção para onde que a empresa vai caminhar, para onde que todos devem caminhar, justamente para que se possa atingir esses objetivos. E naturalmente que o planejamento ele cria as estratégias para a execução das tarefas. O planejamento, além dele ter o objetivo, ele tem que mostrar um caminho que deve ser seguido. Claro que o planejamento também tem lá as suas armadilhas, como por exemplo, quando o planejamento é engessado, ele impede as mudanças, né? E o planejamento ele tem que ter flexibilidade para avaliar as mudanças no ambiente e, naturalmente, também esse planejamento ele tem que ser moldado a todas essas mudanças. Pois o risco que se tem é o planejamento ele ser engessado e, mesmo na mudança de um contexto, seguir em frente naquele mesmo caminho.
E causa uma falsa sensação também de certeza que se for cumprido tudo vai dar certo, e às vezes não é assim. Por quê? Porque o ambiente em que vivemos ele é cheio de variáveis. E por ser cheio de variáveis, ele tem que ter uma certa flexibilidade para trabalhar de acordo com as mudanças do ambiente. E outra armadilha, né, outra armadilha do planejamento é o distanciamento dos planejadores, que a gente observa muitos planejamentos que são feitos na cúpula da empresa e não são espalhados para toda a organização. Portanto, o planejamento fica só na mente dos diretores e não se espalha para toda a organização. Então está aí já uma base, né, da importância de se ter o planejamento para se ter um caminho, mas tem que também tomar cuidado com as armadilhas que esse planejamento pode proporcionar, no sentido de travar a empresa mesmo em situações com constantes variáveis, a empresa fica travada acreditando que aquela ali é a linha certa, e então tem que também ter essa flexibilidade para que o planejamento possa ser certo. E naturalmente aquilo que também foi falado da questão do planejamento. Muitas vezes ele é feito na cabeça da empresa e não se espalha. Então, quer dizer, a empresa acha ou determina para onde ela quer ir, mas apenas lá na alta cúpula. E aqui embaixo não se sabe do planejamento. O planejamento, para ele funcionar, ele tem que envolver toda a organização. Todos têm que estar comprometidos na busca dos objetivos da organização.